você abra a palavra do Eterno, profeta Isaías, capítulo de número 6, versículo 1. Eu peço ao Espírito Santo que te dê sensibilidade para você ouvir com atenção esta palavra e guardar tudo no seu coração, pois Deus vai fazer algo lindo na sua vida. Isaías capítulo 6, versículo 1, nos diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas do seu manto enchiam o templo. Acima dele havia serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E as bases das portas tremeram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz, e tocou-me a boca com a brasa e disse: agora isso tocou os teus lábios, a tua culpa foi tirada, o teu pecado perdoado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem irá por nós? Eu disse: aqui estou eu, envia-me. Feche os teus olhos. Pai bendito, Pai de amor, aqui está a tua palavra. Aplica ela, Senhor, aos nossos corações. O Senhor sabe o nosso deitar, o nosso levantar. O Senhor sabe os pensamentos que têm ocupado as nossas mentes. O Senhor sabe o que essa pessoa precisa ouvir, dos que estão aqui, mas também aqueles que estão em casa, nos assistindo, nos acompanhando pelas redes sociais. Fala, Senhor, fala, Senhor. Fale aquilo que essa pessoa precisa, necessita ouvir da tua parte, no nome do Senhor Jesus. Diga amém e aplauda bem forte a palavra de Deus. O tema da ministração deste domingo: a visão do profeta Isaías. Um texto muito lido, muito conhecido, mas que vai trazer uma grande revelação para os nossos corações. Queridos, Isaías teve uma visão num tempo difícil, num tempo de sofrimento, num tempo de dor. Ele estava angustiado, ele estava triste, porque o seu grande amigo, o rei Uzias, havia falecido. E como aquele homem tinha feito coisas notáveis em Judá, este homem tinha feito coisas notáveis, ele havia realizado em Judá. Uzias tinha sido um rei que colocou a nação de Judá na rota da prosperidade, reformulou o exército, desenvolveu armas, e então a nação ficou segura e ao mesmo tempo começou a prosperar por causa das rotas comerciais. Pense num homem inteligente, num rei capaz, num rei que tinha inteligência, que tinha esta capacitação para desenvolver novas tecnologias para aquela época. Então, um rei que teve um dos reinados mais longos em Judá e na história também de Israel. Ele governou 52 anos, fez coisas notáveis, e a Bíblia diz que ele se fortaleceu tanto, ele cresceu tanto, que chegou um momento que ele agora queria fazer aquilo que não lhe era permitido. Ele entra no lugar sagrado, ele entra no templo, ele pega o incenso e vai fazer aquilo que era ofício do sacerdote. E
ali o sacerdote responsável, junto com mais 80, pararam ele, o avanço dele ali dentro do templo, e disseram: você não pode estar neste lugar, não lhe é permitido, isso não será para a sua honra. E então ele ficou indignado contra os sacerdotes. Na mesma hora, a lepra apareceu na testa dele, e ele teve que viver isolado, uma casa separada, por causa da lepra. Mas era um homem muito amado, a nação amava muito o rei Uzias. E foi justamente no ano que este homem morre, no período que ele morre, Isaías está triste, era o seu amigo, era aquele que tinha acesso ao palácio, e de repente ele, um coração triste, ele vai ao templo, ele vai buscar a presença de Deus. E foi justamente neste período que ele entra no templo, que ele teve a visão que mudou radicalmente a sua história, marcou a sua vida. E eu quero chamar aqui a sua atenção, queridos, para a visão que Isaías teve, uma visão tridimensional, uma visão para o alto. Ele viu o Senhor, o seu olhar foi dirigido para dentro, ele enxergou a si mesmo, o seu olhar foi dirigido para fora, ele viu o mundo. As crianças ficam maravilhadas quando elas vão assistir um filme que passa ali em 3D, e quando vê aquelas figuras, aqueles objetos, parece que vêm na direção, ficam querendo pegar com a mão. Em Israel tem um museu futurista. A apóstola e eu, nós fomos nesse museu, onde conta a história de Israel. Então, geralmente quem vai lá recebe o título de amigo de Israel, amigo de Sião. Aí você, antes, na entrada, você tira ali uma foto, e na saída você retira aquela foto. Aí vai contar, vai narrar a história de Israel em 3D, está com aquele óculos, e ali está mostrando o surgimento da nação de Israel, está mostrando ali tanto a parte geográfica, a parte política, e você fica maravilhado com o avanço ali do reino, com as modernidades, que vai retratando ali a história de Israel. É algo impactante, algo muito lindo. Aí depois passa, no finalzinho, passa a sua foto como amigo de Israel entre milhares e milhares de fotos. Então é uma experiência muito legal. Mas a experiência que Isaías teve foi algo que marcou a sua vida, a sua história, o seu chamado. A sua visão tinha altura. A sua visão tinha altura. Ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. Foi a visão da santidade. Queridos, como esta visão marcou a vida do profeta. Como essa visão marcou a vida dele. Ele teve a visão da santidade de Deus. E como nós precisamos de uma vida santa, porque a gente pode fazer muitas coisas, assim como o profeta talvez estivesse fazendo. Quem sabe você costuma pregar, quem sabe você ministra no altar, quem sabe você é líder, mas se não existir um padrão de santidade na tua vida, tudo que você fizer não vai agradar ao Senhor. Aquilo que mais agrada a Deus é você levar uma vida de santidade, uma vida de santidade, porque sem santificação ninguém verá ao Senhor. E a visão da santidade marca ali a vida do profeta, que estava vivendo aquele período de luto, de tristeza, de dor. Uma coisa que me chama a atenção, queridos, é que muitas pessoas, quando estão passando momentos difíceis, momentos de dor, essas pessoas tendem a se distanciarem de Deus. Essas pessoas passam a não ir à célula, não vir ao culto, porque elas estão sofrendo. Isaías estava sofrendo, sim, porque o seu grande amigo havia falecido. Mas foi nesse período que ele teve essa visão que marcou a vida dele.
Um período muito triste da minha vida foi quando eu perdi a minha mãe. Eu fui o último filho a vê-la com vida, eu tinha por volta de 22 anos. E naquele hospital, minha mãe já estava ali nas últimas, já estava para partir mesmo para a eternidade. Quando eu me despedi dela e estava voltando para casa, quando eu recebi a notícia que ela tinha falecido. Era domingo, volta de 2 horas da tarde. Eu poderia fazer tantas coisas. Eu poderia estar trancado, quem sabe, num quarto chorando. 7 horas da noite eu estava na igreja, adorando o nome do Senhor. E como Deus trouxe consolação ao meu coração, porque foi naquela noite que o Senhor, para trazer esse consolo, não somente a mim, mas a minha família, 3 irmãs que estavam sentadas assim, nos bancos da frente, tiveram a mesma visão. Tiveram uma visão da glória de Deus, o trono do Senhor, não podiam ver o rosto de Jesus que brilhava muito. A minha mãe estava de costas, indo na direção do Senhor, e elas puderam visualizar Jesus assim, e aquela luz intensa, aquela luz que brilhava, e a minha mãe caminhando na direção. Mas a irmã que teve essa visão, primeiramente ela disse: eu vi a irmã Ilza, ela chegando diante do Senhor, o Senhor com os braços abertos, e ela mesmo de costa, eu podia ver o sorriso dela. E a irmã da esquerda e a da direita falaram assim: eu vi a mesma coisa, Deus me mostrou a mesma coisa, a mesma visão. Então, no momento de dor, de tristeza, quem sabe de sofrimento, aqui é o seu lugar, é aqui que Deus consola, é aqui que Deus te dá forças, é quando você está reunido com o corpo de Cristo, que o Senhor te respalda, que o Senhor te fortalece. Quando a palavra é aberta, ela é liberada sobre o teu coração, e você recebe força de Deus. Precisamos da visão, queridos, do Senhor nas nossas vidas. Precisamos dessa visão de santidade, pois essa visão vai permear toda a nossa história, toda a nossa vida. Quando ele teve essa visão, a vida dele mudou radicalmente. Quando você tem uma experiência com Deus, a sua vida passa a não ser mais a mesma. Ele teve a visão da santidade de Deus. Em segundo lugar, a sua visão tinha profundidade. A primeira, ele tem a visão do alto, a santidade de Deus. Agora ele teve visão de profundidade. Ele enxergou ele mesmo. Ele teve a visão da iniquidade que havia no seu coração. Ai de mim que vou perecendo, porque os meus olhos viram o Rei, viram o Senhor. Ai de mim. Mas eu quero que você volte uma folha aí no texto que nós lemos. O capítulo 5, Isaías capítulo 5, versículo de número 8. Vai nos dizer assim: ai dos que ajuntam casas e mais casas, dos que acrescentam um campo a outro, até que não haja mais lugar, de modo que habitem sós no meio da terra. Versículo 11. Ai dos que se levantam cedo para se embebedar, e continuam até a noite bebendo vinho para se aquecer. Versículo 18. Ai dos que puxam o mal com cordas de falsidade, e o pecado com cordas de carros. Versículo de número 20. Ai dos que mal chamam o bem e ao bem mal, que transformam trevas em luz e luz em trevas, e o amargo em doce e o doce em amargo. 21. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, inteligentes em seu próprio conceito. 22. Ai dos que são fortes para beber vinho, valentes para misturar bebida forte. Assim estava a vida do profeta. Era usado por Deus? Sim. Era verdade? Era verdade. Ele estava dizendo para a liderança de Israel, ele estava mostrando o pecado deles. Ai dos que são corruptos, ai daqueles que são avarentos, ai daqueles, ai. Mas quando ele tem a visão da santidade de Deus,
Ele enxerga a profundidade ali do seu coração, ele enxerga a sua iniquidade, ele diz: ai de mim! Quando nós temos uma experiência com a santidade de Deus, nós vamos enxergar os nossos pecados e vamos chegar à conclusão, amados, que nós somos menos do que nada. Olhe para quem está ao seu lado, que você está entendendo. Nós somos ávidos para apontar os erros dos outros. Somos rápidos para dizer onde as pessoas estão errando. Mas quando você tem a santidade de Deus, tem essa experiência com a santidade de Deus, você enxerga seus próprios erros, seus próprios defeitos. E porque Ele tomou essa decisão, as coisas começaram a mudar na sua vida. É o que Deus quer enxergar, é o que Deus quer ver em nós. Quando a gente tem essa experiência com Ele, que possamos abrir o nosso coração em quebrantamento, em arrependimento. Ai de mim! O que Ele queria dizer com isso? Eu estou condenado, eu vou morrer. Eu estou vendo o Senhor, eu sou um pecador. Mas a graça de Deus veio sobre ele, porque o Senhor envia um anjo, o anjo tira uma brasa ali e vem e toca nos lábios. Queridos, quando Salomão diz, em Eclesiastes capítulo 7, versículo 2, é melhor ir à casa onde há luto do que na casa onde há banquete. Ele tem razão, porque na casa onde há banquete, as pessoas só falam coisas boas. Onde tem festa, começa a contar vantagem, né? Começa a contar sobre a sua prosperidade, começa a falar sobre o seu carro, sobre a sua casa nova, sobre suas conquistas, sobre suas realizações. Mas na casa onde há luto, as pessoas aplicam o coração. Elas veem ali, diante daquela urna fúnebre, o destino de todos. É nessa situação que a gente precisa ter esse entendimento. Eu não sou nada. Que adianta orgulho, soberba, achar que é melhor do que os outros, se todos nós vamos partir dessa terra. Queridos, entenda isso. Você não é nada. Nada. Eu não sou nada. Billy Graham tinha um discípulo, tinha alguém que fazia parte do seu ministério, e esse discípulo chegava para ele, era orientado para sempre que ele terminasse uma ministração, fosse ao encontro dele, e apontasse o dedo para ele e dissesse: Billy Graham, você não é nada. Para que ele não viesse ali se orgulhar, ficar soberbo, porque como que um homem com tanta facilidade enchia os estádios, onde ele ia ministrar, milhares de pessoas vinham de tudo que era cidade. E ele precisava ter esse entendimento, que ele não era nada, que tudo é Ele, tudo é para a glória dEle, sem Ele não somos nada. Amém? Você está entendendo? Glória a Deus, glória a Deus. Quando você tem a visão da santidade de Deus, você enxerga você mesmo, as máscaras caem, meu irmão. Não tem como ficar mascarado diante de Deus. Eu sou um pecador, tenho lábios impuros. Ele reconheceu o seu erro, reconheceu a sua fraqueza. Aí ele foi purificado com a brasa tirada do altar. E quando isso acontece, ele pôde ouvir a voz de Deus, que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Ele teve ali a visão da largura, a visão do mundo, a necessidade das pessoas. Você sabe por que muitas pessoas ficam sentadas na sua vida espiritual? Você sabe por que tem muitas pessoas que estão acomodadas? É porque não tiveram uma visão da santidade, uma visão, sabe, de profundidade da sua iniquidade. Não vão ter uma visão da largura, da expansão, não vão ter uma visão da necessidade das pessoas. Porque se você tiver um envolvimento com a glória de Deus, e você for marcado pelo fogo do Senhor, o teu coração vai estar em chamas, você vai estar apaixonado por almas, por vidas, você vai se preocupar com o destino eterno das pessoas. Se Deus abrisse os teus olhos por um segundo e te mostrasse
o pavor, o sofrimento do inferno. 1 segundo apenas, 1 segundo. Você ia bater um desespero santo no seu coração e você iria querer falar de Jesus para todo mundo. O céu é real, mas o inferno também é real. Isaías viu a glória de Deus, teve a sua vida mudada, reconheceu o seu erro, o seu pecado. Agora, ele tem a visão da necessidade das pessoas. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Hoje em dia as pessoas falam assim: eu dirigir célula dá trabalho, eu cuidar de gente dá trabalho, sair da minha casa, visitar pessoas nos hospitais, Deus me livre. É porque você não teve a visão da glória. Porque se você tiver a visão da glória e o seu coração for purificado, toda a maldade sair da sua vida, você vai se apaixonar tanto por Jesus e automaticamente você vai amar as pessoas de uma tal maneira que você vai querer mudar o destino da vida delas através do Evangelho. Quem está entendendo diz amém. Abra aí a palavra do Eterno, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo de número 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo de número 8. Diz assim: então, passando pela Mícia, desceram para Troade. De noite, Paulo teve uma visão. Nela, em pé, um homem da Macedônia suplicava-lhe: vem para a Macedônia e ajuda-nos. E quando ele teve essa visão, logo procuramos partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Uma visão de largura, uma visão de expansão, uma visão da necessidade das pessoas. Paulo, ele teve uma visão. Ele viu na visão um homem dizendo: passa a Macedônia e venha nos ajudar. E ele teve o discernimento que Deus estava enviando ele para pregar o Evangelho. Você está disposto a atravessar a Macedônia para pregar o Evangelho? Você não vai estar, se o teu coração não tiver sido purificado, sua vida não tiver sido purificada, sem a visão da glória. Você precisa ter a visão da necessidade das pessoas, mas para isso, tua vida precisa ser purificada. Por isso que Deus nos marcou com o sangue de Jesus e nos queimou, tem nos queimado com o fogo do Espírito Santo. A cada dia esse fogo tem ardido de amor, de paixão por almas. Por isso que nós não vamos parar, por isso que a igreja não vai parar. E aqueles que estão inflamados pelo Espírito Santo vão continuar atravessando a Macedônia e vão continuar mudando a vida das pessoas. Amém? Mas para isso acontecer, você precisa dessa visão tridimensional. A visão da altura, da santidade, a visão de você mesmo, sabe? De você reconhecer quem você é. E a visão da necessidade das pessoas. Abra o seu coração para Jesus. Um homem teve a sua vida mudada. E ele foi um dos que mais teve a visão de expansão. Porque ele orava pela sua nação, o nome dele é John Knox. Ele orava pela Escócia. E ele dizia: Deus, dá-me a Escócia ou eu morro. Ele dava um tempo, depois voltava a orar: Deus, dá-me a Escócia ou eu morro. E a oração dele era nesse sentido, pedindo a salvação da nação, senão ele iria morrer. O que Deus fez? Entregou a Escócia para ele. Avivamento. Você quer ganhar sua família? Quer ganhar sua família? Quer ganhar sua rua? Quer ganhar as pessoas lá no seu trabalho, na faculdade? Busque uma visão da altura, da santidade de Deus. Busque
a visão do seu interior, uma visão de profundidade. Reconheça os seus pecados, seus erros. Aí você vai ouvir a voz do Senhor dizendo: a quem enviarei? Aí quando você dizer: eis-me aqui, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Vai, meu filho, vai, minha filha, abra a tua boca, anuncia as verdades da palavra, o evangelho que muda a vida das pessoas. Amém ou não amém? Somente quem quer ser essa pessoa, que Deus vai dar essa experiência, e você vai ser aquela que não vai perder mais as oportunidades. Se levante e vem aqui que nós vamos orar juntos. Ó, quem quer? Você não quer, pode ficar aí. E se você quer, venha correndo. Quer mudar Guarulhos? Queremos um Brasil diferente? Então vamos mudar nós mesmos. E como que isso acontece? Quando a gente tem essa visão da glória de Deus. Aleluia. É o início. Eu vendo a glória de Deus, o agir de Deus na minha vida. Eu vou mudar. Eu mudando, eu vou poder mudar as pessoas ao meu redor. Aleluia. Põe a mão no seu coração. Se fosse você, eu não ficava aí não. Vem para cá, vem se consagrar mais ao Senhor. Vem buscar mais a face de Deus. Aleluia. Meu Deus, por esses amados irmãos que estão disponíveis diante do teu altar, que estão querendo, meu Deus, uma vida cheia, mas cheia mesmo da tua presença, uma vida marcada pela glória, uma vida, meu Deus, aonde eles vão viver os princípios do teu reino, uma vida de santidade, aonde eles vão se apaixonar, Senhor, por aquilo que o Senhor é apaixonado, que são as almas, as vidas. Então, meu Deus, marque essa geração com teu fogo, marque essa geração, Pai, que os corações venham a arder em labareda de fogo do Espírito Santo, de amor, de paixão por almas, e que a motivação principal dos seus corações, a motivação primordial, seja ganhar vidas para Ti, Senhor, atrair os perdidos a Ti, Senhor, levar aos Teus pés, meu Deus, todos aqueles que o inimigo tem aprisionado, que o inimigo tem judiado, pisado, humilhado, nós iremos libertar essas vidas e vamos colocar aos Teus pés, no nome de Jesus. Diz amém. Diga: pode contar comigo, Senhor. Isso é uma verdade? Então aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Pode voltar para o seu lugar. Glórias a Deus.